Olá, queridos, graça e paz, eu espero que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos dar continuidade na série Livro por Livro das Escrituras Sagradas. E nós vimos nos vídeos anteriores um esboço geral da estrutura bíblica do livro de Gênesis. Nós vimos no vídeo número 3 a história da criação descrita nos capítulos 1 e 2. Nós vimos no vídeo número 4 a história da depravação total, que foi o momento da queda. E no último vídeo nós vimos a história da primeira civilização construída por Caim. Vimos um pouco sobre a história de Caim, um pouco sobre a história de Abel e sobre a história da primeira civilização que crescia em engenharia, em arquitetura, em atividades manufatureiras, e foi um grande destaque aquela cidade. Mas ao mesmo tempo que ela crescia muito em sua tecnologia e arquitetura, ela afundava mais em pecado a ponto de quebrar severamente a lei do matrimônio e também foi marcada pelo espírito de rancor, ódio, fúria e violência. Tudo parecia estar perdido, mas através do nascimento de Sete, o Senhor continua o seu decreto eterno do nascimento, ou pelo menos da promessa do descendente salvador e redentor que viria, prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Hoje, na história do dilúvio, nós vamos ver que, primeiro, agora existem dois tipos de povos sobre a terra: os caimitas, que são os homens maus, descendentes de Caim, e os homens bons, aqueles que temem a Deus, descendentes de Sete, que são os setistas. Mas em um determinado momento da história, os setistas eles acabaram se envolvendo e se relacionando com os caimitas, e assim tirou de vez a essência de invocar o nome do Senhor, como nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 26, que após o nascimento de Enos, passou a invocar o nome do Senhor. Nós vemos também que existem histórias de que os anjos eles se relacionaram com a humanidade e procriaram, geraram uma nova raça, uma nova espécie sobre a face da terra, o que não ocasionou em outra coisa senão o derramamento da ira de Deus, destruindo tudo aquilo que ele não criou e preservando dentro da arca aquilo que ele criou. Nós aprendemos uma lição importantíssima aqui: tudo aquilo que Deus não criou, ele não aprova, logo será destruído. Toda essa corrupção e imoralidade que nós estamos vendo atualmente, que causa aversão às Escrituras Sagradas, significa que é tudo aquilo que Deus não criou. Logo, se ele não criou, ele não permite, e se ele não permite, obviamente ele não aprova. E o final das contas é que tudo isso será destruído. De todos os descendentes de Sete, somente Noé continuou invocando o nome do Senhor. Noé e sua família foram um povo escolhido para dar continuidade na história da redenção. Nós vamos encontrar esses detalhes no capítulo 5, verso 29 e também no capítulo 6, versículo 8. Se analisarmos a genealogia de Noé, que é o registro dos seus antecedentes, nós vamos ver que começa com Adão e até o momento vai até Noé. As genealogias têm uma participação importante na história da humanidade, e essa aqui não é diferente, porque ela vai contar de como desde Adão, que veio de Deus, viria a linhagem terrena do Salvador da humanidade, do Redentor prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora eu vou apresentar para vocês um breve resumo destes capítulos que nós iremos analisar. No capítulo 5 nós vemos a história da genealogia de Noé. No capítulo 6 nós vemos a construção da arca, marcada pela impiedade do homem, e Deus ele decide acabar com toda aquela bagunça e impiedade e salvar aqueles que nele confiam. No capítulo 7 nós vemos a entrada da arca e a ascensão, o derramamento da água do dilúvio. No capítulo 8 nós vemos a saída da arca e as águas do dilúvio baixando. E nós vemos no capítulo 9 o pacto que Deus fez com Noé. Uma breve observação importante: Jesus Cristo ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 24, do verso 37 até o verso 39. Ele disse que o povo comia e bebia, casava e dava em casamento. O povo comprava e vendia, até que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, e as águas do dilúvio levou a todos, ou seja, matou todos os ímpios. Ele faz referência justamente a esta cidade de Caim, a cidade que cresceu muito em infraestrutura, cresceu muito com suas engenharias, tecnologias, invenções, obras e atividades manufatureiras. Entretanto, afundou em pecado, crescia de maneira descomunal. Não era um simples povoado, não era uma simples vila, era uma cidade gigantesca, marcada
pelo pecado e pelo afastamento de Deus. Então Cristo diz, assim como era a cidade de Caim nos dias de Noé, também vai ser nos dias do Filho do Homem. Agora eu pergunto para você, qual é o cenário que nós estamos vendo hoje? Será que hoje nós estamos vivendo as mesmas tecnologias inovadoras, as distrações, os entretenimentos, as glutonarias, as preocupações com a vida, as ansiedades com que havemos de comer, beber e vestir, como nos dias da cidade antes do dilúvio? A resposta é sim, nós estamos vivendo esses dias e temos tudo para ser a geração que irá contemplar a vinda do Senhor Jesus. Nós vemos então Deus destruindo todas as coisas com as águas do dilúvio e começando uma nova história da raça humana com a família de Noé. E ele disse que não destruiria mais a terra com as águas do dilúvio, daquela forma, e pôs o arco-íris como sinal desse pacto. Nós vemos o Senhor dando novamente a mesma ordem que deu a Adão, de povoar a terra, crescer e multiplicar. Está escrito aqui no capítulo 9, versículo 1. E também nós vemos um alerta, onde o Senhor diz no versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Isso aqui nós podemos entender perfeitamente que Deus ele não está apenas dando uma referência que aquele que cumprir o mal será penalizado, mas também está fazendo uma alusão clara que ele odeia o assassinato ou qualquer tipo de pecado envolvendo a morte dos seus semelhantes, porque este foi um dos principais pecados que marcou aquela cidade destruída pelas águas do dilúvio. Aqui no capítulo 9, do verso 18 até o verso 27, nós vemos Noé fazendo uma certa predição do futuro dos seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Sem, assim como Sete e assim como Enos e o próprio Noé, ele foi o escolhido para dar continuidade na história da redenção. Lembre-se, todos os capítulos, todas as personagens têm um envolvimento direto com a história da redenção. Bom, meus irmãos, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha sido edificado com essa história, com este vídeo, e que o Senhor possa ser glorificado pela sua potentíssima palavra, pois ela nos apresenta a história da redenção e que Deus, pelo seu propósito da eleição, ele não abandona jamais a sua igreja e mostra-nos que nada está fora do seu controle, muito pelo contrário, tudo caminha perfeitamente dentro daquilo que ele ordenou. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe, graça e paz. Mas